vamos iniciar o capítulo 22, a mulher e a ressurreição. Diz então Humberto de Campos a respeito. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. — Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios, desculpem, sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade e espraiando o olhar compassivo sobre as águas levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou num misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que, muitas vezes, lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro via o mestre tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito.
Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo Tiberíades, ouviu as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas, que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperança divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Temos aqui um pequeno hiato, um pequeno espaço. Alguém tem algum comentário? Não? Ninguém? Eu tenho. Sandra, diga. Quando é falado da mulher, né, e ele coloca que a mulher, ela, de fato, ela, no quesito sentimento, ela tem uma superioridade. Mas aí eu posso entender que a vestimenta de mulher, porque hoje, se a gente for parar para pensar, existem muitas mulheres com características destes homens e existem muitos homens com características dessas mulheres. Eu posso fazer essa atualização ou eu não compreendi o texto? Eu gostaria de... Eu vejo o seguinte. Eu vou usar do exemplo. Numa das vezes, naquelas conversas de madrugada com o Chico, a respeito de... A gente gostava, às vezes, de tocar assunto, pode parecer que não tenha nada a ver, né? Mas tem, ok? A gente gostava muito de tocar no assunto, toda garotada, a respeito de vida extraterrestre, comunicações com extraterrestres, etc. Bom, é sabido, né, no meio espírita, de situações que o próprio passou, né, com contatos com extraterrestres. E certa feita ele descreveu que um deles, talvez de uma das raças das quais nós somos visitados e que agora a NASA e todos os outros departamentos americanos que seguravam a informação passaram a reconhecê-la definitivamente, né? Esses contatos existentes. As feições deles eram um misto entre o masculino e o feminino, mostrando a união. Não quer dizer que eles fossem andrógenos ou que eles fossem, de repente, um terceiro aspecto do sexo, ou seja lá o que for, mostrando a união entre as duas condições da evolução do ser, né? O feminino complementando o masculino e o masculino complementando o feminino, até nas feições. A sutileza do feminino, né, com a energia do masculino, né, se complementavam, né? A beleza do feminino com os aspectos, por vezes, mais rígidos do masculino. Ele era uma espécie de um misto. Então, o que eu vejo, e a Sandra faz uma observação interessante, e é até uma mera condição da opinião, e é uma opinião apenas, o que eu vejo é que o processo vai se intensificando de ambos os lados para que o espírito atinja, em determinado momento, uma condição onde os dois aspectos estejam pura e simplesmente integrados. Não na sexualidade, mas nas condições evolutivas dos dois lados, né? O homem, se nós olharmos, precisa se sutilizar mais no quesito do amor, da sensibilidade, etc. Né? E a mulher
assimilar a energia masculina, fazendo um verdadeiro complemento na pessoa em si, sem ter nada a ver com aspectos de genitália e coisas do gênero. Por que Jesus reencarnou como homem e não mulher? Não é verdade? Pura e simplesmente porque, como mulher, ele não seria aceito. Porque mulher era considerada objeto, inclusive classificado no 10º mandamento. Não teria a menor, não poderia abrir a boca. Mas, se fosse uma sociedade onde a mulher estivesse em primeiro plano, ele reencarnaria como mulher. Tão simples quanto. Estou vendo um monte de mão levantada aí. Não funciona, não está passando o texto. Tem mão da Marisa, tem outra mão aqui. Não, eu só queria falar porque a história, o problema que é mostrado na história é o masculino ter esse domínio, tanto para a época de Jesus, isso era notório, e a mulher não tinha nenhum valor, não tinha nem alma. Então, o fato do espírito não ter o sexo definido, ele vive a experiência dos dois sexos, né? Então, não existe um espírito que é mulher e o outro é homem. Mas a gente vê a dureza da encarnação masculina, como os homens eram duros. Deveriam haver mulheres também tão duras quanto os homens, e outras mulheres mais sensíveis e mais otimizadas, porque depende da evolução. Então, aos tempos de hoje, a gente vê já isso, homens mais femininos e continuam vivendo a sua masculinidade, ou aqueles mais femininos vivendo a feminilidade no corpo masculino. A gente vê tudo hoje, que é assim que é e sempre foi. Só que hoje é mais aberto, as pessoas se mostram mais, né? Então, até o século passado, havia essa dificuldade na compreensão, né? Ainda um pouco hoje, mas muito menos hoje, né? Hoje já é uma luta para vencer esse preconceito de gênero. Então, é aquilo. Eu acho que a tendência agora vão ser assim, homens, mães, pães, né? Bons pães, como a gente vê hoje, homens criando os filhos de uma maneira, e mulheres, às vezes, criando seus filhos de uma maneira mais brutalizada, mais sem sensibilidade, né? Então, eu acho que isso independe, é a passagem do espírito agora. Agora, é lógico que a mulher, ao longo do tempo, quando reencarnávamos num corpo de mulher, eu acho que a mulher, na sua maioria, vivia essa condição inferior, muitas vezes de uma maneira muito honrosa e fazendo muitas coisas boas acontecerem, né? Talvez aquelas mais brutalizadas tivessem sido as primeiras encarnações de homens num corpo feminino. Então, eram mais brutalizados, mais revoltados, né? Porque os homens, tadinhos, né? Até hoje ainda não se localizaram bem, em alguns, né? Mas eles chegarão lá. Continua, Maria. Olha, se você está falando, eu fico aliviado. Não, mas você vê aí, ó, no tempo de Jesus, as mulheres do Evangelho são fantásticas, né? Desde porque uma era prostituta, a outra teve, né? Maria pariu Jesus sem nem ter homem, porque não podia dizer que foi filho de um homem. Então, você vê que todas as mulheres, nas suas condições diversas ao tempo de Jesus, essas que Jesus agregou para servir de exemplo, mostrava, não importa. Não importa se é pobre, se é rica, se é remediada, se é sofrida, se é velha, se é jovem, todas se mostraram fantásticas. Já os homens deixaram um pouco a desejar, né? O Ailton está com a mão levantada aí. O Ailton está com a mão levantada. Negou Jesus, todas é que foram tapar os buracos. Diga aí. Agora, Ronaldo, para falar. Eu não vou fazer defesa. Eu não vou fazer defesa ao sexo masculino, porque Jesus já fez aqui a observação dele. Quem sou eu para falar algo contra Jesus, né? Mas permeando ali a pergunta muito interessante da Sandra, se a gente... A pergunta ela é mais importante sob o ponto de vista filosófico, ou tão quanto a própria colocação pontual da atualização do gênero, ou não, né? Mas a pergunta principal é, se nós temos que atualizar
a partir do nosso conhecimento, essa passagem de Jesus. Eu acho que nós devemos atualizar, né? Embora, naturalmente, Jesus tivesse o conhecimento da multiplicidade das existências e desse momento em que a gente vive, ou como sexo masculino ou como feminino, é natural que para aquela época ele nem podia entrar nesses detalhes assim, porque já seria um absurdo. Chico falando de alienígena já seria uma coisa tão absurda aos olhos da sociedade, né, que poderia até ocultar um pouco esse brilhante trabalho dele, né? Mas logo a sociedade vai evoluir, isso, esse contato a gente vai ter uma hora ou outra, seja nessa encarnação, na próxima, a gente já vai ter um contato com os extraterrestres, né? Mas o fato é que essa atualização acho que é muito importante. É muito importante que a gente tenha esses olhos. Por quê? Significa que Jesus estava errado? Claro que não, né? O que ele falou não conflita com a ideia que a Sandra, muito pelo contrário. Eu acho até que Jesus estava mostrando que essa atualização estava sendo feita, porque às vezes a gente esquece que a Bíblia, e acha que a Bíblia foi escrita em um final de semana, e foram 4.000, 5.000 anos para essa redação. Então, aquela redação, aquela legislação originária que tinha 5.000 anos ou 3.000 anos antes, ela não poderia ser aplicada. Então, Jesus veio nos mostrar exatamente isso. Agora, o contraponto principal disso é que a experiência enquanto mulher, aí, por mais que o espírito seja embrutecido, ele vai menstruar. Então, a parte física, hormonal, ou seja, o hardware, vai puxar o software. Não vai ter como ser diferente. Então, eu acho que é isso também, por isso que o que Jesus falou não está errado e, embora atualizado, a gente possa observar. A mulher, por mais que ela tenha vindo de uma série de experiências masculinas, né? E nessa encarnação ela veio com o feminino, ela vai ter uma série de hormônios bombando ali, né? Ela vai ter TPM, talvez seja um pouco mais rigorosa, né? Pela masculinidade do espírito e tal, mas ela vai sofrer o ônus e o bônus de ser mulher, né? E vice-versa, né? A Helena levantou a mão. Essa confusão toda a gente vê ao longo da história, os problemas da sexualidade, né, nos diversos grupos. Era uma confusão de coisas bem perturbadoras, porque as pessoas não entendiam nada e nada era muito esclarecido, então ficava tudo meio confuso, né, e doentio. Maria Helena. Helena? Ai. Oi, não, é só que me ocorreu aqui o seguinte, será que poderíamos pensar, por exemplo, que Jesus usou essa coisa, nessa comparação entre o homem e a mulher, apenas assim, simbolicamente, como entendendo o homem como a razão e a mulher como o coração, o sentimento, a sensibilidade, e a gente precisa das duas coisas, mas parece que, assim, é pelo coração, é pelo sentimento que a gente vai chegar à espiritualidade, que a gente vai se aproximar mais de Deus, que a gente vai... Não sei se seria... Porque, claro, como o Ayrton colocou, né, Jesus tinha conhecimento dessa evolução e de que, naquele tempo, tinha toda essa diferença entre homem e mulher, o masculino e o feminino, os direitos e os deveres, mas ele sabia dessa evolução que a gente teria e da compreensão que viria e que a gente chegaria a essa... Bom, chegará um dia, né? A essa igualdade né, independente de gênero. Mas não sei, será que a gente poderia pensar apenas... Vocês conseguem me entender? Apenas na simbologia assim, de razão e coração e de que é pelo coração que a gente vai se redimir. Tipo... Não, é pelo coração, Lili, pela razão também. Agora, essas duas coisas só vão ser resolvidas no espírito imortal. Não é o homem nem a mulher, é o espírito. Então, claro que é como aí também falaram, no corpo feminino, aquele espírito mais endurecido, ele vai ter que sofrer
as coisas que o corpo da mulher sofre, né? Vai ter que parir, vai ter que ter TPM. Então, ele vai viver aquilo, como a mulher, quando estiver no corpo masculino, vai viver essa coisa mais razão, mais dura, né? A depender do contexto da história que ela esteja vivendo. Mas a gente vê também que, no final, é para todo mundo amar uns aos outros, ser sensível, buscar fazer o bem onde estiver, seja lá como homem ou como mulher. Então, essa coisa do gênero ser isso ou ser aquilo é mais para poder, eu acho também a parte didática. E, fora isso, a gente tem que ver que, ao longo da história, foi muito sofrimento, principalmente para os religiosos. Né? Quem é espírita, quem é evangélico, quem é católico, não importa. Tinham problemas de deformações na sexualidade porque não podiam ser exatamente como se sentiam na sua sexualidade. Então, até hoje é assim. Então, isso tudo, essa organização, né, o século passado, muito rigorosa e muito preconceituosa, trazia outros danos para o espírito imortal, que ele tinha que viver e depois, né, se retratar. Por isso que a Chico mesmo, como ele ia falar da sexualidade, se tinha que usar eram os extraterrestres mesmo, porque não podia falar ao vivo e a cores dos que já estavam ali. Nem se dá como exemplo. Não podia, porque as pessoas não iriam compreender. É uma verdade. E o espírito era mais assim, efeminado, porque o espírito que ele recebia muito eram espíritos femininos. Aí ele ficava com o jeitinho das mulheres. Tenha paciência, rapaz. Tá vendo que isso não está certo? Aí o medrado lá pulou no show. Ele disse, eu mesmo não tenho espírito feminino nenhum. E sou feminino mesmo. E aí abriu um jogo, entendeu? Então, mas é porque é baiano. E rodou a baiana. E rodou a baiana. Acho que a gente tem que considerar. Imagine o padre, a freira, quer dizer, é a sociedade que impõe esse rigor. Né? Se a coisa fosse mais livre, nós avançaríamos com mais tranquilidade. Mas nós mesmos vamos impondo o preconceito, nós mesmos impomos as limitações para a nossa evolução. Nós mesmos. Mas é assim mesmo. Acho que Jesus... Até porque, biologicamente, né, não existem diferenças em matéria de capacidade. A única diferença que existe entre os homens e as mulheres é meramente política, de acordo com os interesses de cada civilização. A gente vai... Eu gostei muito da colocação que ele faz para o Pedro. O importante, nós não temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Não é essa a maior importância da lei. Então, porque uma análise biológica do homem e da mulher, você não encontra, em matéria de capacidade, diferenças, né? Então, fica meramente pelas questões dos interesses. E, como a gente sabe, os interesses vão mudando à medida da evolução das criaturas. E chegará um momento em que o respeito vai estar acima de tudo, que é exatamente o que Jesus observa, né, para o Pedro, em relação ao ponto central. Desculpa, talvez seja isso a primeira oportunidade para que a gente possa aprofundar nessa ideia que a gente tem hoje no direito muito clara, que é o princípio da igualdade, e que as pessoas interpretam essa ideia de igualdade como todo mundo é igual. E não é isso. A igualdade formal e a igualdade material, elas se diferem completamente. Na realidade, o princípio da igualdade pressupõe tratar as pessoas iguais como iguais, mas os desiguais com desigualdade para que depois eles sejam iguais, para que no final das contas todos sejam iguais. Eu não posso tratar, por exemplo, um cadeirante da mesma maneira que eu trato uma pessoa que não é cadeirante. Por quê? Porque o cadeirante tem necessidades físicas e que eu tenho, enquanto sociedade, que suprir que uma pessoa, entre aspas, normal não teria. Então, eu tenho que privilegiá-lo em vagas de estacionamento próximo às entradas do estabelecimento, em rampas e tudo mais. Então, esse primeiro momento em que a gente percebe essa igualdade e que a gente tem que buscar, né, igualdade entre homens e mulheres, é a igualdade do ponto de vista de que todos tenham as mesmas oportunidades.
respeitando a desigualdade, as diferenças. E acho que foi isso que Jesus quis nos mostrar aqui, olha, todo mundo é igual, ele já começa a dizer, todo mundo é igual perante Deus, mas que cada um tem uma singularidade, há uma necessidade diferente, há uma interpretação do mundo diferente, e isso não tira a igualdade, mas torna essa diversidade fantástica. E aí, se a gente transporta isso da mulher para o homossexual, da mulher para o deficiente físico, da mulher para o negro, da mulher, a gente começa a falar, puxa vida, agora que eu estou começando a entender a igualdade, como eu tenho que alcançar essa igualdade. Isso faz parte da escola da vida. Como é que a gente vai deixar de ser egoísta, preconceituoso, né? Se não... Valeu, Ayrton. Né? Eu lembro aqui nos Estados Unidos, nós ainda estávamos naquela casa lá na frente aí de Plaza, e nós fizemos uma semana espírita sobre sexualidade. E ia se falar sobre homossexualismo e várias coisas, né? E foi um horror. Foi a primeira vez que um centro espírita abria as portas para falar sobre sexualidade. E o que mais assim, assustou a gente foi a quantidade de pessoas que se inscreveram para participar e paravam os carros e saltavam casais de 2 homens, 2 mulheres, que eu fiquei assim boba de ver as pessoas, né, se exporem, porque todo mundo dizia assim, nunca se falou disso em lugar nenhum, principalmente uma casa, né, religiosa. Então, eu achei aquilo e foi bom, porque realmente precisa se falar. Mas agora, mais ainda livre-se para poder fazer isso, né, se falar de qualquer diferença, é bom. Mas eu acho que faz parte do nosso aprendizado, vencer o preconceito. Se a gente não encarnar em determinadas formas e ter perto de nós pessoas diferentes de nós não vamos aprender a respeitar o outro. E eu acho muito bonito que quando o fala para ele, mas mestre, você está indo contra as leis. Ele falou assim, mas eu sirvo ao meu pai. Né? Então, assim, está acima, não temas, mas eu temo por você. Não tema por mim, porque eu estou servindo ao meu pai. E é isso, né? Eu acho que os preconceitos eles só vão ser vencidos a partir do momento que muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não posso falar, porque senão o outro vai ser bom. Não, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que ensinar. E não é só o negro, são todas as pessoas. É a equidade, a gente precisa aprender a mostrar a equidade. E você vê que as pessoas morrem por isso, mas continuam se mostrando. Não, pode, não me defenda, eu vou falar sim, eu vou abrir sim. E cada vez isso fica mais claro, e é tão bom isso, porque são mais pessoas concordando em ver a equidade. E é interessante nesse debate que a gente vê como que as coisas estão melhorando. Então, muito. Se você pega uma geração mais jovem, eu vou falar pelas minhas filhas, né, que são adolescentes, então quando você vai debater um assunto dessa de sexualidade, porque ela vê um famosinho do YouTube e tudo, e às vezes surge algum debate quando diz respeito à sexualidade, às vezes à homossexualidade, essas coisas, a pessoa, mas o que tem? Qual é o problema? É isso aí. Você vê que já está absorvendo isso e está sendo uma coisa já mais natural, né? Com menos preconceito. Adriano, mas olha só que interessante, é Jesus falar isso para Simão Pedro. Simão Pedro tinha que ouvir isso de Jesus. Ele era o mais durão. Entendeu? O preconceito era reinante ali. Entendeu? Tem um estudo, todo ano a CNN ela faz um documentário chamado Searching for Jesus. Ele é muito interessante, porque vem de vários lugares, vários doutores, estudiosos, e falam sobre isso. Que as mulheres, haviam mulheres que tentavam seguir Jesus ali, mas eram barradas. Diz que não só a Maria Madalena, diz que tinha muitos conflitos de Maria Madalena com Simão Pedro. Sim. Pela não aceitação, olha a beleza disso. Judas também não tinha essa aceitação, né? Então você vê os 12 apóstolos ali e Jesus. Quem cozinhava para eles? Saíam, andavam, né? Quilômetros e quilômetros, tudo a pé. Isso serve. Pois é, mas não era mencionado. Você acha que eles cozinhavam? Né? Ou ficava só no pãozinho e na água? Mas eu queria cozinhar. Você está entendendo? Então você vê aí a grande necessidade do esclarecimento. Já é Jesus preparando Simão Pedro. Olha,
Não, e o papel de Maria? A sorte. Justamente. Porque Maria tem um papel importante. Então, isso que o Adriano falou é uma coisa muito, muito interessante, porque a nossa geração, nós ainda temos um grande bloqueio quanto à relação dos homossexuais, né? O homossexual, na nossa época, sempre foi motivo de chacota, né? Você lembra lá no Brasil, os Trapalhões fazendo piada com o Ney Matogrosso, aquela coisa toda? Quer dizer, é motivo de piada? Não, meu amigo, é um irmão seu. Não é? De ridicularizar o que é realmente, o que sempre esteve entre nós. Então, eu acho isso muito interessante, porque a geração que está chegando hoje já vê com olhos diferentes. Né? E eu achei essa colocação da Marisa muito bonita, porque são muitos os nossos irmãos que são homossexuais que não são aceitos. Às vezes nascem numa religião evangélica, católica, e não são aceitos. E espírita também. Pelos próprios pais. Aqui na nossa casa, os casais, uma pessoa entrava, a outra entrava 15 minutos depois. Nós estamos vergonha, minha gente. Por favor. Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de quê? Vergonha roubar e não poder carregar, minha gente. Nada disso. Isso é uma vergonha. Agora você imagina Jesus falando para Simão Pedro, olha, o que eu estou falando, eu vou complementar, porque mais à frente você vai nascer como mulher. Você vai ter TPM e vai menstruar. Ele era crucificado por Simão Pedro, naquele momento. Não tinha mais coisa lá adiante. Simão teria crucificado Jesus naquele momento. Mas eu queria só... Eu queria só observar um detalhe importante, que Pedro era muito rigoroso, mas é porque era cultural da época, e Pedro achava que estava cumprindo a lei mosaica, né? E o que eu acho interessante do detalhe aqui, que Jesus pega, né? Quer dizer, Jesus responde a cada um de acordo com a necessidade, né? Eu não estou defendendo Pedro, mas eu sei que eu seria muito mais Pedro do que Maria Madalena, né? Então, e aí, por isso que eu acho que eu acabo defendendo muito ele, né? Mas o que acontece é o seguinte, e a genialidade de Jesus falou assim, olha, então, deixa eu te explicar sobre leis, né? Porque ele começa ali, ele está dizendo aqui, ó, tem um conflito normativo aqui. E a interpretação literal da norma nem sempre é a melhor forma de interpretar. Ao mesmo tempo que a lei que você está dizendo diz que tem que apedrejar ela, tem uma outra lei que diz que você tem que amar todas as criaturas, amar a todos. Aliás, inclusive, isso é importantíssimo, é basilar dentro da cultura judaica. É isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo assim, olha o conflito normativo. Como é que a gente resolve esse conflito, Pedro? Como é que eu amo lapidando essa mulher? Como é que eu vou amar? Então, dentro da lei divina, a gente nós vamos, e na humana também, nós vamos nos deparar em conflitos normativos e existem formas de resolver esse conflito. E aí ele está dizendo assim, olha, a principal forma entre a lei escrita e o princípio fundamental, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque isso é princípio fundamental do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, porque seguem toda a mesma base religiosa, ele fala, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e com todos os seus muitos. É isso que está escrito lá como princípio fundamental para você se dizer como um judeu. E aí que, então veja, é interessante, claro que toda a discussão não está aqui, mas ela está ali posta, que é o conflito normativo. E Jesus falando, olha, entre o conflito normativo e uma lei escrita pelos homens e um princípio fundamental da doutrina, siga o princípio, que é a mesma teoria que a gente segue hoje para resolver conflitos normativos existentes no direito. Diana? Quer falar, Diana? Quero. É que eu estava pensando na questão da maternidade. Eu acho a maternidade algo tão maravilhoso que Deus foi um dom que Deus deu para as mulheres. E esses homens, eu não sei se é por conta da ignorância, não sei, eles não pensavam nessa questão. Eu saí dela, ela me gerou durante meses, sofreu para me colocar no mundo. Eles eram muito durinhos do coração. É estúpido, né? Era quase uns animais, sabe?
Aí veio muitas mulheres, foram reencarnando e dando um jeitinho deles, que hoje são esses primores. Eu discordo de você veementemente, Diana. Discordo. Olha, porque se eu for numa máquina de refrigerante, botar uma moedinha, o refrigerante que sai ali é meu ou da máquina? É meu. Eu quero as minhas 2 filhas, assim, eu fico assim ó, com elas. Não é meu, não tem essa história aí de você gerou, é de vocês, a foi lá e botou a maternidade. moedinha. Na realidade, a o resto situação... ficou por Diana, conta da máquina. Diana, na realidade, a situação da maternidade era, de fato, a condição mesmo, quase 500 anos antes de Jesus, Aristóteles já tinha defendido a posição de que o útero materno era somente um elemento gerador. Que o homem, o espermatozoide que era colocado na mulher pelo homem, trazia todas as características hereditárias, da onde vem a questão do hereditário. E 1000 anos depois, um Nicolas Solketer, acho que esse é o sobrenome dele, é um biologista. 1000 anos depois, 1.600 anos de Aristóteles, ainda a ideia era essa. Você tinha o homúnculos do Nicolás, como era o homúnculos do Aristóteles. Dentro do espermatozoide, você tinha um homenzinho ou uma mulherzinha, com todas as características que eram do homem. O útero materno era elemento gerador. Não se tinha a questão do respeito que a gente vê em Jesus pela mulher, pela mãe, de uma maneira geral por todos, mas não se tinha essa ideia. Se ela é um elemento gerador e ela era coisa, né? Porque você não podia cobiçar as coisas dos outros. Né? Então, se ela era coisa, essa situação era de mera questão do Ayrton ter usado a figura da colocar a moedinha na máquina e cair o refrigerante. Essa era a relação, guardada, a relação da mulher, desde Aristóteles. É uma brincadeira, viu, Diana? Eu sei, querido, eu sei. É uma brincadeira que tem fundo de verdade. Mas tem um fundo de verdade. Mas que eu acho que os 2 refrigerantes meus são meus mesmo, eu acho. Com certeza. Mas veja, foi a máquina. Você tem uma realidade, você tem uma situação de 500 anos antes de Jesus. Porque Aristóteles está mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E essa ideia passa por Jesus, né? Não por ele, mas passa pelo período dele e vai já até 1600 da nossa era. Então, você tem 2000 anos ali com a mesma cabecinha, achando que o útero era um elemento gerador, era uma máquina de gerar. Acabou. Eu só sei do seguinte, que dizem que aquelas mulheres, hein, Marisa? Diz que aquelas mulheres que gritam, esperneiam, fazem aquele escândalo para ter o neném, são os homens, esses homens aí, ó. Mas o que o Humberto colocou é muito interessante, porque embora... Joana de Cusa, quando o Cusa Sapato morreu, ela perde tudo. Ela perde a posição que ela tinha na sociedade, não pode voltar para a casa dos pais, porque ela não é mais dos pais, ela é do marido. O marido morre, ela vai trabalhar como faxineira, limpar navio, limpar a casa das amigas. Empregada das amigas, servindo nas casas das amigas como empregada, para poder se sustentar quando perde aquele marido dela, que tinha uma posição social. Quer dizer, a mulher não era nada. Aí depois, na hora de morrer, ainda tem um filho também muito parecido com o papi. Na hora de morrer, ele lá, mãe... Nega que a gente fica bem. Eu acho que ela só não negou ali, porque, sabe?
Leva esse menino logo embora para ver se ele volta melhor. Agora, olha só que interessante, Marisa. Olha que coisa interessante, né? Todas essas colocações aí que o Humberto mencionou, que o Ayrton colocou aí, muito interessante sobre a maquininha de refrigerante. E você vê André Luiz, né? O grande médico, o grande cientista que vai para o plano espiritual, quando ele chega naquele laboratório, que ele se depara com aqueles dois corpos ali, se não me engano, era o Ministério da Reencarnação, Humberto. Sim. E ele tem aquele bloqueio, e ali ele é falado, é mostrado para ele como aqueles dois, o corpo masculino e o feminino, é uma coisa sagrada. Quer dizer, o cientista, o médico, né, não muito tempo atrás, ele não tinha ainda essa visão. A visão dele, a genitália do masculino e do feminino estava iluminada, que eram luz, né? E a genitália estava iluminada. E quando ele viu, ele ficou cheio de melindre. Justamente isso aqui é uma coisa sagrada. Vocês vão ver isso como uma coisa sagrada. É por onde vai se dar o processo da reencarnatório. E aí a gente... Interessante que o Humberto coloca, né? Colocou, eu sou um aristotélico fanático, né? Não em todas as ideias, mas sob o ponto de vista jurídico, né? Mas você vê que antes Sócrates, que era filho de parteira, né? Tinha ainda uma ideia quase sagrada do parto, né? E dessa atuação e da importância. Mas mesmo assim, a sociedade grega relegava a mulher a um segundo plano, né? A sociedade judaica, ela também fazia isso, mas dava uma importância dentro do lar, era uma coisa assim meio confusa, se a gente for pegar os olhos de hoje. E você vê, o Humberto coloca aí, até a gente as primeiras ideias biológicas e depois, na verdade, se a gente for pegar ontem, as primeiras ideias cromossômicas, né, quando se começa a visualizar a gestação como um arcabouço cromossômico, né? E a genialidade desse processo, né, que foi desenvolvido, e aí André Luiz coloca muito bem isso no Evolução em Dois Mundos, mas a gente sabe de conhecimento pleno como é fantástico, não só o ponto de vista espiritual que o André Luiz nos traz, mas só se você analisar só o meramente biológico, está muito longe de ser só uma casa para gerar o útero, né? Quer dizer, essa junção do espermatozoide com o óvulo e toda eu costumo dizer que a questão cromossômica me parecem disjuntores que são ligados ou desligados de acordo para gerar características genéticas complexas. É uma coisa espetacular, né? Quanto a gente evoluiu para a gente chegar num ponto onde a gente vê, olha, isso sim é cocriação em plano menor. É isso que a gente... E é esse e a participação de ambos, não que num casal, não estou falando de homossexualismo ou heterossexualismo, mas a participação de duas gametas para a gente poder realmente facilitar a vida, mas, sobretudo, oportunizar a encarnação de espíritos, né? Que acho que é o grande foco. É o caminho que nós fizemos, demoramos 2.000, 3.000 anos para chegar nisso, né? A ter essa importância real. Exatamente. Sem o óvulo e sem o espermatozoide, não tem como conceber uma vida, mesmo que seja de proveta, essas coisas assim. Mas o fato da mãe, né, muitas vezes, né, a criança é feita no laboratório, mas vai para a barriga da mãe, né, por ventre. Esse processo de 9, 6, 7 meses, sei lá quantos meses possa vir a durar, é único. Só a mulher pode viver. É isso que eu acho assim, simplesmente maravilhoso. Pode viver numa encarnação feminina, isso aí. Mas hoje já tem até, né, já não estão providenciando parto não no masculino. Não tem só filme ainda ou já tem alguma coisa assim? Para homens também, ainda não tem nada não. Espero que não. Deve ser tão bonitinho, né?
Imagina eu grávido. Imagina. Vamos em frente? Bora. Vamos dar continuidade. Então, com 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados. Mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então quando, na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência de que se verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandemente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre. Ele contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. E por isso, que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e, observando a confiança serena de todos, os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Acabou o capítulo.
Tem algum comentário, pessoal? Por que ele fala não detox antes de eu chegar? Porque o grau de materialização dele, em matéria de ectoplasmia, deveria ser extremamente sutil ainda, porque em determinados casos a questão da ectoplasmia, né, que ele deveria retirar da própria natureza pela capacidade dele, é de tamanha densidade que o Tomé lá enfiou lá o dedo no buraco lá do braço dele, no pulso dele. Ele tem contato com pessoas, ele corta o pão lá na estalagem lá de Emaús. Mas nesse momento ele poderia estar numa condição de densidade ectoplásmica muito aquém, por qualquer razão que pudesse estar havendo ali, muito aquém da situação posterior. Então, na realidade, você pode ter densidades num trabalho de ectoplasmia de vários graus, onde o espírito, se você tocar no espírito materializado, não necessariamente você tem a mesma sensação de outras materializações que são mais densificadas em matéria da ectoplasmia. E isso poderia ter produzido nela, talvez, algum choque contrário àquilo que estava sendo esperado. Porque, se a gente parar para pensar, por conta dessa visão, ela volta e comunica, e o processo tem início ali. É impressionante, porque ela é literalmente a mensageira da questão do assim chamado da assim chamada ressuscitação do Cristo, né? Então, se há um toque ali e não há a sensibilidade do que se imaginava que era ressuscitar, que era a volta do indivíduo para o cadáver, que essa era a visão de muitos, a situação não poderia ser comprometida na comunicação que ela faria logo em seguida aos apóstolos. As coisas, bom, isso veja, só pode, essa é uma explicação, né? Deve haver outras, mas... E as materializações, Humberto, são muito dedicadas ao contato do físico, né? A pessoa ir lá e pegar. E isso acontecia na época das demonstrações. Mas lá no centro, lá no Brasil mesmo, tinha um centro espírita que tinha uma preleção uma semana, e que aí você pode fazer uma materialização de uma rosa no colo de cada pessoa que estava na plateia, no final da reunião. E minha tia me dizia assim, ela tinha que pegar, aquilo ia sumindo. Não desaparecia, mas ia sumindo. Ela não tinha um toque, você não pegava na coisa firme, entendeu? Ela ia sumindo. Se fosse hoje, né, dizia que era virtual o negócio. Eu trabalhei no centro... Então, não era todo lugar que você tem materializações que as pessoas podiam tocar. Às vezes, eles materializavam a roupa e uma ou outra pessoa tocava para ver que era, né, um tecido meio crespo, meio grosso, assim, que era matéria. Mas não ficava todo mundo indo, deixa eu ver como é, deixa eu pegar. Não era assim. Eu trabalhei num centro que nós tínhamos dois médiuns de ectoplasmia, e numa das vezes foi permitido que eu estendi a mão para o espírito tocar. E veja, a sensação naquele evento com aquele espírito era a sensação de estar tocando numa pessoa que pudesse ter sido feito de seda à mão, né? Era de uma freira, inclusive. A sensação era de uma pessoa ser feita de seda, e a temperatura, evidentemente, como não há circulação sanguínea, né? Não há nenhuma correlação com a questão da vitalização orgânica, a temperatura era fria. Então, seria a mesma coisa que tocar num cadáver, só que um cadáver que estava como o material seria de seda. Veja, se você tem uma situação dessa com a Maria de Magdala, seria um verdadeiro choque.
né? Se isso pudesse ter acontecido. Ou, como a Marisa falou, dependia da sutileza da materialização. Você não é permitido tocar, porque o toque afeta diretamente o médium, né? Podendo causar-lhe danos, inclusive, sérios em matéria de saúde. Porque você está tocando no ectoplasma ou no fluido vital dele exalado no ambiente. Existem casos, com aquela a Paladino lá, Eulália Paladino, que um sujeito, achando que ia desmascarar, achando que estava havendo uma fraude, avançou sobre o espírito materializado e agarrou, e, claro, a desmaterialização se fez imediatamente, retornando o ectoplasma para o corpo dela, e apareceram queimaduras em alguns pontos do corpo dela, e ela ficou com problema de saúde durante um certo período de tempo, por conta de uma ação de um indivíduo que estava achando que aquilo tudo era uma fraude. Então, há riscos muito sérios nesse tipo de trabalho. É um trabalho muito sério, né? Não é feito para divertir as pessoas, para fazer show espírita. Até porque você tem possibilidade de se comunicar com o espírito diretamente, sem a influência do médium, né? A conversa, a consulta é com o espírito, o que é simplesmente fantástico e acaba mostrando não só a realidade da continuidade, mas daquilo tudo que tem a gente ainda não é suspeita. É só verificar lá no Libertação que no nosso lar a Matilde se materializa com um trabalho ectoplásmico para falar com o Gúbio, com o Vicente e com o André Luiz, para que eles pudessem ir lá para fazer o trabalho junto ao filho dela, que era o Gregório. Há um trabalho de materialização dela, porque ela estava numa dimensão muito acima deles, né? E como é que é? A comunicação se dá através do trabalho de ectoplasmia no nosso lar. Então, a gente sabe realmente muito pouco do que tem aí pela frente. E ao tempo de Jesus ali, eu acho que ele pegava energia de qualquer lugar que ele quisesse da natureza, né? E ele ia, né? E era um espírito diferente, não era um espírito qualquer. Humberto, tem um outro detalhe também, que é quando Maria Madalena avista Jesus, Jesus tinha voltado ali, ele não foi ao Pai, não tinha ido ao Pai ainda, como ele mesmo fala. Mas ele tinha ido prestar socorro a Judas, não foi isso? Pois é. Eu acho, Ronaldo, que precisa ver se isso aconteceu desse jeito mesmo, se ele falou isso, porque a gente sabe o que os evangelhos foram escritos muito tempo depois, a transmissão foi totalmente oral até começar a ser registrado. Depois nós tivemos todas as interferências que houveram, né? A gente sabe, não é por interesse de pessoas, não vamos aqui fazer nenhuma crítica à religião A, B ou C, porque a gente estava metido aonde, né? O fato é que é histórico, né? Não tem jeito de você dizer não foi feito. Houveram muitas adulterações, inserções de passagens e obviamente, interpretação da palavra. A interpretação. O Jesus falava em aramaico, você escreve o evangelho em grego. Imagina, a interpretação. O aramaico é pobre, né? Uma língua morta já, mas uma língua extremamente pobre. Você muda uma vogal numa sentença, você muda todo o significado daquilo que está sendo falado. Então, veja, tem uma série de configurações aí que o importante, eu acho, que é a mensagem da continuidade, né? Isso é uma beleza, né? A continuidade da existência. Essa mensagem que é significativa, que ela é a portadora. Veja, uma fulana, né, que na cabeça do Pedro, uma fulana desequilibrada, que deveria ser lapidada em praça pública, é a mensageira do Cristo. É extremamente significativo isso, né? Não há exclusão de quem quer que seja.
é de uma beleza, de uma profundidade, né? O Senhor poderia dizer, não, espera aí, vamos continuar aqui dando uma maneirada de acordo com a lei, chama o Pedrão para me ver, né? Primeiro o Pedro, aí o Pedro já chega lá, dá a notícia, etc. Não, é Maria de Magdala, que é fantástico, é fantástico. Realmente, né? realmente. Não importa... Foi de braço dado com Jesus, caminhando, e deu um abraço em Jesus. Mas os homens tiraram tudo isso. Tá bom. Será que vai passar isso tudo? Não, as más línguas falam que tiveram até um romance, né? É verdade. Filho, imagina, temos um herdeiro aí entre nós. Agora, tem um detalhe interessante sobre o sistema de materialização. Quando é feita, parece, Humberto, acho que vai lembrar disso, quando Sheila faz a operação no Divaldo, junto com o Chico presente, que ela enfia uma espécie de um instrumento, porque Divaldo está com um problema nas cordas vocais, e Divaldo solta um grito, uma coisa assim horripilante, parece que naquele momento o Divaldo arranca um pedaço do vestido. Ela deu um pedaço da roupa dela. Da roupa e está dela, com ele até hoje. Na Mansão do Caminho, no Museu da Mansão do Caminho. Olha só, então, quer dizer, essa materialização ela foi tão viva que ele conseguiu tirar um pedaço do vestido e está exposto até hoje, lá na Mansão do Caminho, no Museu da Mansão do Caminho. Ela até fez uma brincadeira com ele. Ela disse, se cada um tirar um pedaço da minha roupa, eu vou acabar ficando nua na frente de todos. Né? Porque quem é que não queria um pedacinho? Né? É genial. Mas todo mundo já pegou em roupa, disse que o tecido ele é até grosseiro, assim, uma coisa grossa. Não é fina, você sente crespo, assim, as coisas. Quando for a mansão, eu vou tirar. Quando eu for a mansão, eu vou à mansão no próximo ano, tá marcado. Eu vou tirar uma foto para ver como é que é. Tá lá exposto no museu. Tá exposto. Bem legal. Bem legal.